Eles diziam que ele era o escolhido, que sua simples presença justificava cifras inimagináveis. Mas quando o momento decisivo chegou, ele não estava lá. E quem escreveu a história foi um garoto desacreditado, sem marketing, sem contrato bilionário, mas com 2 pernas e um coração pulsando por uma chance. O que aconteceu no confronto entre Al Hilal e Manchester City vai além do placar. É um tapa na cara do futebol de grife, um soco no estômago daqueles que ainda acreditam em meritocracia no esporte. Neymar, o astro que chegou com a maior contratação da história do clube saudita, viu da arquibancada, do sofá ou do Instagram, enquanto um tal de Marcos Leonardo brilhava nos holofotes. 2 gols, classificação épica e a pergunta que explodiu na mídia mundial: quem é o verdadeiro craque do Al Hilal? A resposta dolorosa para muitos foi dada em campo, sem filtro, sem desculpas e com o suor escorrendo até o último minuto da prorrogação. Mas antes de a gente destrinchar essa história que tem dividido opiniões no Brasil e lá fora, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e comenta de onde você está assistindo essa verdadeira reviravolta no futebol mundial. Porque o que vamos contar aqui é mais do que um jogo, é sobre o fim de uma era e o nascimento de algo novo. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre protagonismo, mérito e idolatria. E não foi só a torcida que vibrou, foi o próprio futebol que agradeceu. Enquanto Neymar ensaiava discursos com amigos em podcasts, Marcos Leonardo estava carregando o time nas costas contra o campeão da Premier League. A mídia internacional não perdoou. O jornal AS da Espanha estampou sem pudor: melhor que Neymar? A pergunta virou afirmação nas redes. Marcos Leonardo é o verdadeiro craque brasileiro no Al Hilal. No Brasil, o debate pegou fogo. Comentaristas divididos entre nostalgia e pragmatismo. Galvão Bueno resumiu bem: cite que nada, o fluxo se cuide. Enquanto isso, a torcida dividida, de um lado fãs de Neymar inconformados e outro, uma geração que começa a se perguntar se o passado recente não era só um produto bem embalado. E no meio disso tudo, o técnico Jorge Jesus, que ousou fazer o que ninguém teve coragem: barrar o intocável. Jorge Jesus foi criticado, chamado de ingrato, de insano, até de traidor. Mas o tempo é um juiz cruel, e na prorrogação contra o City, ele apitou. O Al Hilal não apenas venceu, dominou, correu, suou e fez tudo isso sem o seu camisa 10 midiático. A escolha de Jesus, antes vista como loucura, agora soa como genialidade. Porque futebol, no fim das contas, ainda se decide no campo, não no Instagram. E tem mais, os números são impiedosos. Enquanto Neymar fez 1 gol e 2 assistências em 7 jogos pelo clube, Marcos Leonardo já soma 28 gols e 4 assistências em 42 partidas. E só tem 22 anos. No Mundial, especificamente, ele marcou 3 vezes e deu 1 assistência em 4 jogos. A matemática não mente. Neymar custou bilhões e entregou migalhas. Marcos chegou calado e está mudando tudo. Mas o que talvez mais incomode os fãs de Neymar nem seja aí a estatística, é o simbolismo. É ver um jovem sem grife assumir o papel de protagonista onde o antigo rei abdicou. É ver que não basta ter nome, é preciso ter entrega. E a entrega de Marcos Leonardo foi tão visceral que arrancou lágrimas em rede nacional quando dedicou os gols à mãe recém-saída da UTI. Isso não se treina, isso se sente. E é claro que Neymar é craque, é claro que já deu alegrias ao Brasil, mas o Neymar de hoje é uma sombra do que foi. Um craque que parece mais preocupado em preservar sua imagem do que em competir. Enquanto isso, o menino Marcos, que poucos sabiam quem era há 2 anos, joga com fome, com sangue nos olhos, com vontade de honrar cada centavo do seu salário.
Essa não é apenas a história de um jogo, é o retrato de um novo futebol. Um futebol que não perdoa estrelas acomodadas, que premia quem corre atrás até o último segundo e que mostra que não adianta ser ícone se não for útil. Marcos Leonardo virou ídolo porque mostrou que para ser grande não precisa de escudo, precisa de entrega. E não pense que essa crítica à idolatria vazia vale só para Neymar. Quantos outros jogadores seguem vivendo de passado, sustentados por marketing e bajulação, enquanto jovens batalhadores são esquecidos? Marcos Leonardo é o símbolo de uma virada de chave, um sinal claro de que o torcedor está cansado de ilusão e quer verdade, quer raça, quer futebol de verdade. E é nesse contexto que o Al Hilal virou notícia no mundo todo. Não por comprar medalhões, mas por mostrar que no campo, quem resolve é quem joga. Neymar, com todo respeito, ficou para trás. O novo protagonista veste a mesma camisa, mas com outro espírito. E essa diferença faz total diferença. O Al Hilal entrou em campo como zebra, mas saiu como gigante. O Manchester City, atual campeão da Premier League, foi atropelado por um futebol intenso, agressivo e coletivo. E quem liderou essa virada histórica não foi um camisa 10 consagrado. Foi Marcos Leonardo, o sem mídia, o desacreditado, o reserva de luxo que ninguém esperava. 2 gols na prorrogação e um recado claro: aqui se joga por merecimento, não por nome. Enquanto isso, nas redes sociais a bomba explodia. Neymar virou trend topic, mas não por algo que fez, pelo contrário, por aquilo que não conseguiu fazer. A crítica foi direta, pesada e vinda até de quem costumava defendê-lo. Muitos questionaram, em tom ácido, como alguém com o maior salário da história do clube entrega tão pouco. Como aceitar que, mesmo com o status de estrela, ele ficou de fora por critério técnico. A comparação é inevitável. Marcos Leonardo é um tanque de entrega. Neymar hoje é mais mídia do que movimento, e a verdade dói. Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, foi massacrado por ter deixado Neymar de fora da lista, chamado de louco, desrespeitoso. Mas no final da partida, com o City eliminado e a torcida em êxtase, ficou claro: ele fez a escolha certa e com isso o campo falou mais alto. A decisão de Jorge Jesus representa mais do que uma simples opção tática. É um manifesto silencioso contra o estrelismo vazio. É dizer que aqui, no time dele, só joga quem corre, só joga quem se entrega, só joga quem honra a camisa. E Marcos Leonardo não apenas jogou, ele marcou, vibrou, chorou e dedicou tudo isso à mãe que acabou de sair da UTI. Isso é futebol, isso é emoção verdadeira. E no meio dessa revolução silenciosa, Neymar se vê exposto como nunca. Não apenas como um atleta em baixa performance, mas como um símbolo de um modelo ultrapassado, o do craque mimado, cercado por bajuladores, que exige respeito, mas não entrega resultado. O que vimos contra o City foi um divisor de águas, e Neymar ficou do lado errado da história. A mídia internacional já percebeu. O jornal espanhol AS não poupou palavras ao afirmar que Marcos Leonardo já superou o Neymar. Pode parecer exagero, e talvez seja, mas é um reflexo da mudança de paradigma. Hoje, os olhos estão voltados para quem resolve, para quem aparece quando mais precisa. E o Neymar, nesses momentos, tem estado ausente, literal e figurativamente. A torcida também sente isso. A empolgação com Marcos Leonardo não é só pelos gols, é pelo contraste, é pela entrega que há tempos não se via. É por ver alguém que joga por paixão, por honra, por história. Enquanto isso, Neymar parece mais preocupado com a próxima entrevista com amigos do que com o próximo jogo decisivo. Isso, para o torcedor, é inadmissível e cada vez mais difícil de defender.
E olha que não foi apenas Marcos Leonardo que brilhou. O Al Hilal, como um todo, apresentou um futebol de elite, com intensidade europeia e aplicação tática digna de semifinalista de Champions. Malcom destruiu, Renan Lodge foi preciso, o time inteiro funcionou, sem Neymar. E esse é o ponto que ninguém quer encarar. O time melhorou sem ele. A cada rodada desse Super Mundial, a ausência de Neymar ficou mais evidente. Não pelo que ele faria em campo, mas pelo que o time não precisou dele para fazer. O Al Hilal está jogando solto, leve, coletivo, algo que, quando o Neymar estava em campo, parecia engessado, travado, dependente de uma estrela que não brilhava mais. A pergunta agora é inevitável: ele ajudaria ou atrapalharia? E essa dúvida só existe porque há um histórico. Neymar, nos últimos anos, tem acumulado ausências, lesões, polêmicas e postagens. Tudo menos jogos decisivos vencidos. É inegável o talento que ele carrega, mas também é inegável a fase descendente que ele vive. E o que esse Mundial escancarou é que um elenco organizado, comprometido e em boa fase vale mais do que qualquer nome estampado em outdoor. Os torcedores já perceberam isso e muitos começaram já a mudar o tom. A idolatria cega cede espaço para o pragmatismo. A sensação de que não dá mais para proteger Neymar cresce, principalmente quando se vê o esforço coletivo de um time que corre até o fim. O recorde de vitórias do Al Hilal veio sem ele, e o clube, pela primeira vez, parece funcionar de verdade como equipe, não como vitrine. Enquanto o elenco vibra, Marcos Leonardo chora de emoção ao lembrar da mãe, do pai, da família. Um gesto que humaniza ainda mais o herói da noite. É impossível não comparar. De um lado, o garoto que passou 60 dias vendo a mãe na UTI e respondeu com 2 gols contra o City. Do outro, um veterano que estava gravando entrevistas. A diferença entre os dois não está só no campo, está na entrega. A crítica nesse ponto ultrapassa o campo técnico. É uma crítica à cultura do futebol brasileiro que insiste em canonizar jogadores antes do tempo e proteger os ídolos, mesmo quando eles deixam de ser relevantes. O caso de Neymar expõe essa ferida. Até quando vamos priorizar nome em vez de mérito? Até quando o futebol será refém da nostalgia? O futebol está mudando, o torcedor também. E o Al Hilal de Jorge Jesus é a prova viva disso. Um time coletivo, intenso, corajoso, que ousou dizer não a um símbolo e sim ao merecimento. Marcos Leonardo é mais do que um destaque. Ele é a prova de que a nova geração está pronta. E talvez, mais importante ainda, de que não precisamos mais viver do que Neymar foi. Porque o que ele é hoje não tem mais lugar nesse futebol de verdade. O que vimos nesse Mundial não é apenas uma vitória épica de um clube árabe contra um gigante europeu. É o reflexo de uma mudança de era no futebol. Uma ruptura com o culto ao nome, com o endeusamento vazio, com a lógica de que um craque de Instagram deve ter vaga cativa, mesmo quando a bola diz o contrário. O Al Hilal mostrou que coragem tática e meritocracia ainda têm lugar no futebol moderno. E nesse contexto, Marcos Leonardo não apenas brilhou, ele foi o símbolo de uma nova mentalidade. Quando Neymar chegou ao Al Hilal, a expectativa era de que ele fosse o rosto do projeto, que arrastasse multidões, elevasse o nível técnico e colocasse o clube no mapa. Mas o que se viu foram lesões, ausências e discursos. Nenhum grande jogo, nenhum momento inesquecível, nenhum gol decisivo. Enquanto isso, silenciosamente, um garoto desacreditado pegava sua chance, dava entrevistas chorando e colocava o time onde Neymar não conseguiu. Nas manchetes internacionais por mérito competitivo e esportivo. Jorge Jesus fez o impensável. Cortou Neymar. Não por polêmica, mas por convicção. Ele enxergou o que a maioria dos fãs se recusava a ver. Neymar hoje é peso, não solução. E isso, por mais duro que soe,
é um dado de realidade. O futebol exige entrega, intensidade, responsabilidade tática. O Neymar atual oferece o quê? Narrativas em podcast? Frustração de bastidor? Carisma fora de campo? A história desse Mundial é escrita com suor, com sangue nos olhos, com gente como Marcos Leonardo, que não precisou de proteção, de imprensa, nem de privilégios contratuais para brilhar, que entrou em campo para resolver e resolveu, que dedicou a vitória à mãe doente, ao pai presente, à família que nunca largou sua mão. Isso é futebol, isso é inspiração real. E o que dizer do silêncio de Neymar? Nenhuma mensagem pública, nenhuma reação, nenhuma aparição que ao menos simbolize o apoio ao time que paga seu salário milionário. Enquanto isso, seus colegas jogam como nunca. Não há como não perceber o contraste entre o Neymar que vive nas câmeras e o que está ausente nos campos. O silêncio, nesse caso, grita. Mais do que um resultado, esse jogo marcou o início do fim de uma era. A era dos jogadores que vivem da fama passada, que se apoiam em narrativas para mascarar a falta de entrega, que culpam treinadores, jornalistas e lesões para justificar o vazio técnico em campo. O Al Hilal virou símbolo do contrário. Coragem, meritocracia e performance. Quem não entender isso está preso ao passado. Para o futebol brasileiro fica a lição. Temos talento de sobra, mas insistimos em reciclar nomes que não entregam mais. Chegou a hora de olhar para frente, de abrir espaço para quem quer jogar e não apenas aparecer. De valorizar quem resolve, não quem já resolveu. Marcos Leonardo é só um dos exemplos, mas há muitos outros esperando por essa chance. E talvez o maior erro de Neymar tenha sido acreditar que ainda era intocável, que sua imagem seria suficiente para garantir o espaço. Mas dentro do campo, onde a verdade não tem filtro, ele foi superado. Não por um medalhão, mas por um garoto, por um brasileiro de verdade, por alguém que decidiu jogar o futebol enquanto outros ainda vivem de lembranças. Se Neymar quiser voltar a ser o protagonista, vai ter que suar, vai ter que provar, vai ter que entender que o futebol mudou e que hoje quem não entrega dança, porque os novos protagonistas já chegaram e estão prontos para tomar o lugar que antes era de quem só vive de passado. E agora eu quero saber de você. Neymar ainda tem espaço nesse novo futebol? Ou foi ultrapassado por quem tem mais vontade do que nome? Comenta aqui embaixo sua opinião com respeito, claro. Vamos debater ideias, não atacar pessoas. E se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, se te fez refletir, compartilha com alguém que ainda acha que esse nome ganha o jogo. Se inscreva no canal, deixa o seu like e comenta de onde você está assistindo. E ó, o vídeo ainda não acabou, hein? Tem muito mais história quente chegando. Clica no vídeo sugerido aí no card e vem comigo porque o próximo capítulo dessa virada do futebol já tá te esperando. Fica por aqui e até o próximo vídeo.